Então vamos lá, pessoal. Então vamos falar um pouquinho sobre lei de formação de função, tá? Que pode ter gerado algumas dúvidas ali. Então vou pegar um exemplo bem clássico aqui, tá? Que até o exemplo que foi dado no videozinho da aula lá. Um exemplo bem clássico é o taxista, né? Então, quando a gente anda de táxi, por exemplo, existe lá um valor fixo, que é o valor da bandeirada, e mais um valor que a gente paga por quilômetro rodado. Então vamos supor lá que a gente pague, vou dar um exemplo qualquer aqui, tá? Vamos supor, R$ 4, tá? Essa é a bandeirada. O que é a bandeirada? Então quer dizer que eu entrei dentro do carro, esse valor eu já vou pagar, certo? E eu vou pagar um valor de R$ 2,50 por quilômetro rodado. Ou seja, a cada quilômetro que eu andar com esse táxi, além dos R$ 4, eu vou pagar mais R$ 2,50 a cada quilômetro que eu percorrer com esse taxista, tá? Então, por exemplo, lá, se eu percorrer 1 quilômetro com esse taxista, quanto que eu vou pagar ao final de corrida? Então vai ser R$ 2,50, né? Vezes 1 quilômetro, então vai dar R$ 2,50, mais os R$ 4 da bandeirada, então vão dar R$ 6,50, né? E se eu percorrer 2 quilômetros? Então vão ser R$ 2,50 vezes 2, então vão dar 5, mais os R$ 4 da bandeirada, vou pagar R$ 9. E assim sucessivamente, tá? Então, ou seja, quer dizer que o valor que eu vou pagar ele vai depender da quantidade de quilômetros que eu vou andar com esse taxista, certo? Então, isso daí é uma função. Então, a função é quando eu tenho uma relação de dependência entre duas grandezas, ou seja, o valor que eu vou pagar, ele depende da quantidade de quilômetros que eu vou andar com esse taxista aí. Então, a gente consegue escrever isso daqui através de uma fórmula matemática, de um modelo matemático que a gente chama de função, certo? Então, eu posso escrever então assim, ó. Então, o valor que eu vou pagar, tá? Então, o valor a pagar, certo? Então, ele vai ser igual, então, ao valor da bandeirada, certo? Que é os R$ 4, mais os R$ 2,50 vezes os quilômetros rodados aí que eu vou andar com esse taxista, tá? Bom, então aqui eu tenho só que de uma forma, né, bem extensa, certo? Bom, eu posso substituir, ó, ao invés de escrever valor a pagar, eu vou chamar de V, por exemplo, tá? Ou vou chamar de V de X, certo? Então eu vou chamar valor a pagar de V de X. Professor, posso chamar de outra coisa? Pode, chamar da letra que quiser, tá? Então eu posso escrever então, valor a pagar eu vou chamar de V de X, certo? Então o valor que eu vou pagar, então ele vai ser R$ 4. Como é vírgula zero depois da vírgula, não sou obrigado a pôr, então eu posso colocar só o 4. Mais 2,50 vezes quilômetros. Quilômetros, eu posso colocar uma letra ali, como eu coloquei x aqui, então eu vou pôr x aqui também. Esse x, quando a gente não sabe, né, um valor, na matemática a gente põe x. Mas eu posso colocar qualquer outro valor. Como eu coloquei x aqui, né, é o valor a pagar, eu coloquei v de x, então aqui eu vou pôr x também. Se eu tivesse colocado um y aqui, colocaria y aqui. Então, a letra que eu coloquei aqui, eu coloco para representar aqui também, tá? Então, essa daqui é a chamada lei de formação dessa situação que a gente acabou de expressar, tá? Lei de formação da nossa função. Então, a partir dela, eu consigo saber quanto que eu vou pagar, independente de quantos quilômetros eu for andar com esse taxista, tá? Por exemplo, se eu andar 10 quilômetros com esse taxista, quanto que eu vou pagar? Então, olha lá, se eu for andar 10 quilômetros, então quer dizer que o meu x vai ser 10, certo? Então, no lugar do x, aqui na minha função, eu vou pôr o 10 e eu vou calcular. Então, ficaria V de 10 igual a 4 mais 2,50 vezes 10. Então, como é uma expressãozinha, primeiro a gente sempre faz a multiplicação, né? Então, ficaria V de 10 igual a 4 mais 2,50 vezes 10 vai ficar 25. Então, o valor que eu vou pagar por 10 quilômetros, 4 mais 25,
Então, eu vou pagar R$ 29, né? Esse seria o valor aí que eu pagaria para percorrer 10 quilômetros com esse taxista. Vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos pensar numa lan house, tá? Vamos supor que lá na lan house do Joãozinho, uma hora de acesso uma hora de acesso à rede, né? A gente pague R$ 3, tá? Um exemplo. Então vamos pensar aqui, ó. Uma hora, R$ 3, tá? Vou colocar aqui dinheiro, pra gente saber, tá? Então se eu acessar 2 horas, eu vou pagar R$ 6. Sempre que a gente fala em função, existe uma regularidade, tá? Então, 3 horas, eu vou pagar R$ 9 para ter acesso ali à rede, tá? Se eu ficar 8 horas, eu vou pagar quanto? R$ 24. Com R$ 30, eu consigo acessar quantas horas? 10 horas, e assim sucessivamente. Então, veja, eu sempre tenho um padrão quando eu falo em funções, certo? Então, a partir disso, dessa regularidade, eu consigo determinar uma lei de formação, assim como a gente fez aqui em cima, tá? Eu consigo também criar um modelo matemático para isso daqui. Como que ficaria isso daqui, então? Então, vamos colocar aqui, ó, o valor a pagar, certo? Então, o valor a pagar, ele vai ser o valor unitário, o valor de uma hora, no caso, né? O valor de uma hora, que seria R$ 3, vezes o número de horas de acesso. O número de horas que eu vou acessar a rede nessa lan house, certo? Então, se eu ficar 1 hora acessando, então 3 vezes 1, vou pagar R$ 3. Se eu acessar 5 horas, 5 vezes 3, vou pagar R$ 15. E assim sucessivamente. Então, aqui, ó, vamos lá. Eu vou substituir aqui, ó, valor a pagar. Vou chamar agora de R, tá? É a letra que eu quis dar, tá? Posso colocar outra letra? Pode. Aqui eu estou determinando que vai ser o R, certo? Então, o R vai ser o valor que eu vou pagar. Ele vai ser 3, que é o número inteiro. Se fosse o número, né, R$ 3,54, teria que pôr 3,54. Como é R$ 3, zero depois da vírgula a gente não precisa pôr, então eu posso deixar dessa forma. Número de horas. Professor, como é horas, posso pôr H? Ops, mas não, perdão, aqui é vezes, né? Aqui é vezes. 3 vezes o número de horas, que eu vou chamar de H, por exemplo, tá? Então, só para a gente reescrever aqui, ó. Então, R vai ser igual a 3 vezes H. Então, o valor que eu vou pagar depende do número de horas que eu vou acessar a rede nesse lugar, tá? Então, ó, essa daqui é uma lei de formação de função. Lei de formação de função. Ok? Lei de formação de função.